A sociedade moderna, meus amados, ela é sem dúvida e de longe a mais rica, a mais educada, a que mais viaja, é a mais motivada pela felicidade e é a mais avançada em tecnologia de todas as épocas. Mas essa mesma sociedade moderna em que vivemos é a maior no consumo de pornografia, é a maior em relacionamentos ilícitos, é a maior no uso de drogas, é a maior na aquisição de álcool, é a maior em ganância e também é a maior na busca desenfreada por dinheiro. Algumas perguntas importantes nós precisamos responder aqui essa noite. Por que nessa sociedade tão moderna nós lutamos tanto contra a depressão? Por que nessa sociedade moderna nós temos lutado todos os dias contra a ansiedade? Por que nessa sociedade moderna nós temos tantos suicídios? E por que nessa sociedade existem tantos divórcios? São perguntas que aos olhos humanos são complexas, mas eu sei a resposta delas. Eu sei a resposta para todas essas perguntas que eu fiz aqui agora. E a resposta é: o problema está na fonte. O problema está na fonte. Pastor, não entendi. Como assim o problema está na fonte? A maioria dos problemas que hoje nós enfrentamos, meus amados, certamente enfrentamos porque em algum momento da nossa vida nós acessamos a fontes ruins, de águas impuras, de águas poluídas, de águas que são impróprias para o consumo. E o problema está aqui, na fonte. Pastor, e como é que faz para poder mudar esse cenário? Se eu acessei uma água poluída, então quer dizer que eu estou poluído. Se eu tive acesso a águas impuras, então quer dizer que por muito tempo eu bebi água impura, então eu estou impuro. Sim, é isso mesmo. Mas a boa notícia é que Jesus é a fonte de águas limpas. Jesus, ele é a fonte de águas limpas e ele está aqui essa noite dizendo para você que é muito importante essa sua presença aqui. Sabe por quê? Porque hoje ele marcou essa data para renovar as águas que estão dentro de você. Para ele tirar todas as águas impuras que está dentro de você e fazer de você alguém que tem águas limpas, purificadas. E depois de receber essa água limpa, você vai se tornar uma fonte a jorrar pela vida eterna. Você crê nisso? Então, com isso eu quero propor hoje um tema muito importante para a nossa reflexão. E o tema é: Jesus é a fonte. Repita comigo: Jesus é a fonte. Dê um forte aplauso a Jesus. Ele é a fonte inesgotável de tudo que precisamos. Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 26. Perdoe a minha voz, que hoje está bem complicado, mas eu creio que o Senhor estará dando graça para que a gente possa entender a mensagem que Ele tem para a gente essa noite. João, capítulo 4, de verso 1 a 26. Jesus conversa com uma mulher samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galiléia e voltou mais uma vez, saiu da Judéia, e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos.
Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente. Disse que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar? Vamos pedir que o Senhor revele a nós a sua palavra. Pai, nós estamos aqui com os nossos corações abertos para recebermos mais do Senhor. Pai, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, que não haja impedimentos para o teu agir aqui. Que todos estejam conectados com a tua palavra, Pai, e que haja edificação, que haja cura, que seja uma noite de transformação aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 4, ele começa com uma discussão. Os fariseus, eles estão discutindo com eles mesmos e com as pessoas que estavam próximas sobre o trabalho de Jesus e João Batista. Eles estavam fazendo um comparativo. João Batista, ele veio antes de Jesus para poder anunciar a vinda de Jesus, a gente sabe disso. E João batizava as pessoas no batismo de arrependimento, o batismo nas águas. E aqui os fariseus, eles estão falando que Jesus estava fazendo muito além e batizando muito mais do que João. Só que o texto vai dizer que Jesus não batizava ninguém, quem batizava eram os discípulos dele. Então era uma discussão tola. Quando Jesus ouve aquilo, Jesus sai, e diz o texto que ele sai com a intenção, ele sai da Judéia com a intenção de chegar a Galiléia. E diz o texto que era-lhe necessário ele passar por Samaria. E quando ele chega em Samaria, Jesus está cansado, ele para na frente de um poço e fica ali aguardando. Quando de repente aparece uma mulher com seu cântaro, era meio-dia, um horário que não era o melhor horário para se buscar água, aparece essa mulher com um cântaro na mão para poder pegar água. E Jesus chega para ele e fala assim: olha, eu estou com sede, você pode me dar um pouco de água? Essa mulher toma um susto, fala assim: ué, como assim? Você é um judeu me pedindo água, que sou samaritana? Que história é essa? E Jesus fala: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E eu te daria uma água que você seria saciado eternamente, você nunca mais voltaria a ter sede. E mais, a água que eu lhe der vai fazer de você uma pessoa a jorrar água pela vida eterna. Você vai jorrar sempre uma água, vai ser uma fonte inesgotável a jorrar pela vida eterna. Aí essa mulher, sem entender muito o que Jesus estava falando, ela fala assim: ué, mas vem cá, eu estou vendo aqui, você não trouxe nenhuma ferramenta para tirar água, porque o poço é fundo, era o poço de Jacó. Ela falou: ó, como é que você vai tirar água? Você estava me prometendo uma água viva, como que você tira essa água se você não tem ferramenta?
E aí Jesus está ali dialogando com essa mulher. Jesus está dizendo para ela que ele era alguém que tinha uma água que saciava toda a sede humana. E aí o Jesus fala para ela, olha, eu sou aquele que pode mudar a sua vida. A água que eu lhe der, ela é transformadora, ela vai mudar a sua história. A mulher chega e fala para Jesus, vem cá, então faz o seguinte, eu quero essa água. Eu quero essa água. Jesus, muito bem, vai lá na sua casa, chama o seu marido e volte. A mulher toma um susto, fala, opa, Jesus, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Jesus falou, muito bem, parabéns, falou certo. Foi verdadeira, por quê? Os 5, você já teve 5. E esse agora, o 6º, na verdade, ele não é seu marido. Você falou a verdade. Quando Jesus fala isso, ela percebe que Jesus está falando da vida dela, Jesus está contando a história dela, e Jesus não sabia, não era alguém que participava do dia a dia dela. Então ela falou, vejo que tu és profeta. Então quando ela começa a pensar que Jesus é um profeta, a primeira coisa que ela faz, olha, como é que eu faço para adorar? O nosso povo diz que a gente precisa adorar aqui no monte. Agora, os judeus, vocês falam que a gente precisa ir para Jerusalém. Jesus fala para ela, olha, vai chegar um tempo e que a gente não vai adorar mais em lugar nenhum. Vocês não vão precisar ir para monte aqui, monte ali. Na verdade, esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e convém que nós o adoramos em espírito e em verdade. E aí Jesus se apresenta para ela, Jesus está ali falando essas coisas para ela. Chega um momento que ela fala, entendi, mas olha, essas coisas que você está me falando aí, aquele chamado Cristo, o Messias, ele vai vir. E quando ele vier, ele vai explicar tudo isso para a gente. Jesus fala, bobinha menina, né? Eu já vi, filha, eu sou o Messias. Eu sou o prometido, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou aquele que veio para mudar a sua história. Eu sou o Messias. E quando nós olhamos para esse diálogo, meus amados, ele é um dos maiores diálogos e um dos mais marcantes de Jesus com alguém. Ele marca muito a vida dessa mulher. Porque a gente olha para a mulher, é uma simples mulher. Mas agora ela está tendo uma experiência incrível. Por quê? Porque ela está na fonte buscando uma água para ela beber, uma água normal, uma água natural. Mas agora ela está diante de alguém que é uma fonte inesgotável, de uma água sobrenatural, de uma água extraordinária. Porque Jesus é uma fonte inesgotável, queridos. E quando nós olhamos para a história, nós percebemos que Jesus realmente é essa fonte. Jesus, ele é a fonte, é o tema da mensagem de hoje. Está aqui, ó. Olha que bonito, ó. Jesus é a fonte. Ele de verdade é a fonte. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos algumas lições que a gente precisa tratar aqui hoje. Temos lições muito importantes que a gente precisa aprender aqui. Pastor, quais são as lições que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, aprendemos que Jesus é fonte de amor e é por isso que nós estamos na agenda dele. Amém? Jesus, ele é a fonte de amor e é por isso que nós estamos na agenda dele. Pastor, me explica isso melhor. Os versos 3 e 4, eles explicam isso para a gente. Os versos 3 e 4 dizem, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. O texto é claro, meus amados, dizendo que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E por que Jesus precisava passar por Samaria? Será que Samaria era um ótimo lugar para ele cortar caminhos para chegar mais rápido à Galiléia? Sim. Mas Jesus não passou por Samaria por conta disso. Será que Jesus passou por Samaria porque lá tinha uma vista deslumbrante? Claro que não. Será que o povo de Samaria era um povo extremamente hospitaleiro e fez com que Jesus passasse lá para poder conversar com o povo, para poder trocar uma ideia, para poder ouvir algumas coisas legais? Claro que não, até porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então, quando a gente olha por que Jesus precisou passar em Samaria, porque essa mulher, a samaritana, ela estava na agenda de Deus. Essa mulher, ela estava na agenda de Jesus. E sabe o que é interessante aqui, meus amados?
Para Jesus cumprir a sua agenda, ele vai a lugares onde aos olhos humanos é uma loucura. É uma loucura. Porque naquele tempo, os judeus não se davam com os samaritanos. O que Jesus ia fazer lá? O que Jesus, os judeus, os outros judeus, não passavam lá. Eles nem pisavam naquele lugar. Agora, Jesus, o Filho de Deus, ele tem uma agenda lá em Samaria, que ia mudar a história daquela mulher. Jesus passa naquele lugar porque ele tinha um encontro ali com uma mulher pecadora, com um monte de problema, mas ele tinha uma agenda com ela, porque ele amava aquela mulher. Ele tinha na agenda dele que ele precisava mudar a história dela naquele dia, e ele foi cumprir a missão. Ele foi. Jesus é intencional, Jesus é estratégico e principalmente cheio de amor. Cheio de amor. Jesus nos prova, meus amados, que ele não evita o pecador, ele vai atrás do pecador. A boa notícia para nós essa noite é que Jesus não evita a gente, Jesus vai até a gente. Jesus nos pega a gente pela mão e fala: eu te amo, você é meu filho amado, você está comigo, eu quero transformar a sua vida, você tem bebido águas impuras sua vida inteira, mas eu sou uma fonte purificadora e mudo sua história hoje. É o que Jesus está dizendo para essa mulher, é o que Jesus está fazendo aqui, meus amados. Ele está sempre por meio da sua graça criando estratégias para que possamos sermos atraídos por ele. Entenda uma coisa importante aqui. Samaria era o caminho mais rápido para que ele pudesse chegar a Galiléia, porque era uma linha reta. Era uma linha reta. Era só ele pegar e sair da Judéia, uma linha reta, e ele ia chegar na Galiléia. Só que Samaria, meus amados, ele não fazia parte de nenhum judeu. Nenhum judeu colocava no seu planejamento passar por aquele lugar. Só que Jesus aqui, ele nos mostra que ele não está preocupado com o deslocamento dele, ele não está preocupado com a cultura da época, ele não está preocupado com o que as pessoas falam, ele está preocupado com aquela vida que tem um encontro com ele. Que tem um encontro marcado com ele. Por quê? Ele é uma fonte de amor e ele está ali para mudar a história daquela mulher. Ele tem uma agenda com aquela mulher, meus amados. E entenda uma coisa importante aqui. Os judeus mais rigorosos daquele tempo, eles não passavam por Samaria. Por quê? Porque eles falavam que ao passar por Samaria, eles se tornariam impuros. Eles não passavam. O judeu falava: eu não piso em Samaria, aquele lugar que vai me tornar impuro. Mas sabe o que Jesus mostra? Jesus mostra que ele vai até nos lugares impuros e onde ele pisa se torna puro. Onde ele pisa. Às vezes eu fico vendo nós cristãos, a gente não vai pregar para as prostitutas na rua não, lugar impuro, podre. A gente não vai para lugar, a gente fica selecionando os lugares que nós vamos falar de Jesus, levar a fonte inesgotável. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente? Que para ele não faz sentido isso. Porque o lugar que ele entra se torna puro, se torna limpo, se torna transformado, porque ele é uma fonte inesgotável de amor. Ele transforma o ambiente. Por isso nós precisamos chegar nos lugares onde estão impuros, porque onde a gente chega como agentes do reino, aquele lugar impuro tem que se tornar puro. Pastor, mas não está acontecendo isso. Talvez é porque você não está puro ainda. Talvez você ainda não encontrou essa fonte poderosa que te transforma dia após dia, porque quando nós estamos puros, nós chegamos no lugar impuro e esse lugar é transformado. Ah, pastor, mas não dá muito para mim porque eu estou muito impuro. A fonte que está a jorrar água pura está aqui. Você não vai sair daqui da mesma forma. Bobo você achando que chegou aqui para mais um culto de domingo. Deus te trouxe aqui para te limpar hoje. Hoje você sai daqui limpo. Você sai daqui hoje numa nova criatura em Cristo Jesus. Você sai daqui hoje com uma fonte a jorrar de você águas vivas. Água que vai trazer vida nos lugares mais mortos que você já passou, que você convive. Você vai chegar lá e vai existir vida. Por quê? Existe uma fonte dentro de você que vai, a partir de hoje, mudar a realidade. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso também. É muito importante a gente compreender isso aqui, meus amados, porque Jesus, ele é uma fonte de amor tão grande que ele não desiste de ninguém. Ele não desiste. Talvez você chegou aqui achando que Jesus já desistiu de você. Pastor, é muita impureza, eu estou feito muita coisa errada. Jesus te trouxe aqui para dizer que hoje o movimento céu muda a sua história.
Porque Ele está aqui. Por que movimento seu? Porque você precisa declarar quem Ele é, o que Ele pode fazer na sua vida. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Agora, se você der um passo de fé dizendo, eu sei quem Ele é, e eu sei o que Ele pode fazer na minha vida hoje, Ele vai fazer, porque Ele está aqui. Mas em segundo lugar, quais são as lições que nós aprendemos nesse texto? Segundo lugar, Jesus é a fonte que contém tudo o que precisamos para viver. Essa afirmação é muito importante. Jesus é a fonte que contém tudo o que precisamos para viver. O verso 10 do capítulo 4 vai dizer para a gente, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria lhe pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus fala para a mulher que aquela água que ela estava pegando não era a coisa mais importante, não. Jesus fala, olha, se você estivesse entendendo de verdade quem é que está te pedindo água, você que me pediria água. Porque eu tenho uma água que vai saciar a sua sede. O que você precisa para saciar a sua sede é de mim, Jesus, a fonte inesgotável. É isso que Jesus está dizendo para ela. Porque quando você bebe de mim, você não tem mais sede. E a gente compreende com isso que Jesus é a fonte que contém tudo o que nós precisamos para viver. Pastor, me prova isso. Jesus fala, eu sou o pão da vida. E ele fala, aquele que comer de mim nunca mais vai ter fome. Porque eu sou o pão que sacia toda a fome. O alimento, o pão normal, você daqui a algumas horas você vai sentir fome de novo, o seu corpo vai gritar por ele de novo, mas só que Jesus está dizendo, eu sou o pão que sacia sua fome. Eu sou tudo que você precisa para ir para a próxima fase. Eu sou tudo que você precisa para viver de forma diferente. Eu sacio todos os desejos do seu coração. Glórias a Ele. Jesus também fala, eu sou a luz do mundo. Pode cortar os holofotes. Eu sou a luz verdadeira. Eu sou o único que brilho. Tem muita gente que quer brilhar, já viu? Quer os holofotes para cima de si. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Glórias a Ele. Ele é a luz de verdade. Não precisa ter holofote, não precisa nem ter a lua, porque Ele brilha. Ele é mais poderoso que a lua. A luz dele é mais forte que a lua. A luz dele é mais forte que a luz do sol. Ele é a luz do mundo, a luz verdadeira. Ele fala que Ele é. Ele também fala, eu sou o único caminho. Hoje nós temos no mundo mais de 11 mil religiões. Muitas delas dizem que o caminho até Deus é através dessa religião. Mas Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho, o único caminho. Não é pastor, não é denominação, não é religião. Eu sou o caminho. Quer ter um encontro com Deus? Vai até Jesus, porque Ele é o único que pode te deixar lá. Ele é o único que pode te levar lá. Ou seja, Jesus é tudo que precisamos para viver. Ele é a fonte completa de tudo que nós precisamos. Ah, queridos, Ele é uma fonte inesgotável de amor, de carinho, de cuidado, de provisão, de alegria, ou seja, de tudo. E Ele diz que Ele é a fonte porque essa mulher ela tem uma sede dentro de si que ela não conseguia saciar. Por quê? Essa mulher, a sede dela, ela tinha uma sede, ela não conseguia ser preenchida. Ela não conseguia saciar essa sede dela. E ela buscava saciar com os maridos. Porque teve 5, Jesus falou. Você teve 5 já. E esse que você está agora tem um problema, que nem seu marido é. Jesus está dizendo, não precisa ficar procurando em outros lugares. Não precisa ficar achando que você vai ser saciada com outras coisas. Eu sou a fonte que você precisa para se saciar. Se você provar de mim, você está completo, você vai viver de forma plena, feliz, completa. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas ficam buscando fontes, ficam buscando. Esse dia eu estava vendo uma reportagem mostrando a quantidade de botox que as mulheres estão usando. Já viram isso? Gente do céu! Tem mulheres que já estão com o beiço na frente, assim, está botando botox, está ficando mais ainda.
Tem uma sede de beleza exterior que a gente não consegue compreender. Às vezes a mulher é linda, mas ela fica feia com a quantidade de coisas que ela bota no rosto. Já perceberam isso? Era bonita sem nada, agora com tudo ficou feia. É uma sede que não consegue. Tem gente que vive de academia, já viram? Aquelas pessoas que querem ter o abdômen trincado, e tá com o abdômen trincado e tá desesperado. Gente, é uma sede incontrolável. Tem gente que gosta de gastar, já viram isso? Fala, Deus. Tem gente que não pode ver um cartão de crédito, meu pai. Depois vocês pagam, homens, pagam um lanche lá fora para mim. Uma sede de comprar terrível. Eu conheço gente que tem sede de viajar. Gente, viajar é muito bom, é muito gostoso, né? Agora, você viver viajando, você não tem nada para fazer em casa, não? É uma sede, são sedes que a gente tem, que a gente tenta saciar, mas a gente não consegue. Por quê? Porque a fonte está aqui, ó. Ele é a fonte. Ele é a única fonte que pode saciar a gente. Ele é tudo que nós precisamos para viver uma vida maravilhosa. Ele é a fonte. Ah, queridos, Jesus é a nossa fonte de prazer. Tem muita gente que precisa ficar buscando em drogas, em bebidas. Nós somos um povo muito feliz, a gente não coloca droga na boca. Nós somos um povo que brinca, que se diverte, que tem uma alegria tremenda. A gente não bebe um gole de bebida. A gente não precisa disso, sabe por quê? Nós entendemos que existe uma fonte inesgotável de prazer e o nome dela é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esses prazeres do mundo são mentira, nós temos o maior prazer e ele se chama Jesus. Mas em terceiro lugar, quais são as lições que nós aprendemos aqui? Jesus é uma fonte que nos exorta para nos dar uma nova vida. Jesus é uma fonte de exortação, amém? Os versos 16 a 18 vão explicar isso para a gente. Vamos ler lá, 16 a 18 vão dizer: e ele disse, vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus disse para essa mulher que ele poderia dar uma água que ela nunca mais sentiria sede. Mas antes ele faz um negócio engraçado, inusitado. Ele fala assim, vá lá na sua casa e chama seu marido. Ele poderia falar, então tá bom, olha, vou te dar essa fonte agora, para você não ter mais sede. Essa água viva que eu estou te prometendo, eu vou te entregar agora. Mas ele fala, não, antes, faz o seguinte, vá lá e chama o seu marido. Traz seu marido para cá e ela fala, eita meu Deus. Agora deu ruim, por quê? Eu não tenho marido. Olha que interessante, gente. Nada na Bíblia é por acaso. Eu não tenho marido. Ele fala, muito bem. Você falou certo. Porque você já teve 5. E esse que você está agora, nem seu marido é. Sabe o que Jesus está trabalhando nela, meus amados? Jesus está trabalhando algo muito importante nela. Jesus mostrou para ela que antes dela receber essa fonte inesgotável, ela precisava entender quem ela era, qual era o momento da vida dela. Porque ali ela está prestes a receber uma fonte a jorrar pela vida eterna. Ela precisava compreender os seus erros. Jesus está exortando ela, porque antes ela ficava procurando em marido. Antes a sede dela era em marido, mas agora, se ela quer realmente água viva, ela precisa passar o raio-x nela e entender os erros dela, entender as limitações dela. Mas Jesus não sacrifica essa mulher, não crucifica ela. Jesus traz a reflexão e Jesus mostra para ela, você está errada nisso. Você quer a água viva? Eu tenho para te dar. Agora você precisa entender o retrato da sua vida. Você precisa entender tudo que você fez de errado até aqui para que você não volte a fazer errado. Queridos, isso é muito importante. Por quê? Porque aquela mulher está sendo restaurada, aquela mulher está sendo curada, aquela mulher está sendo liberta. Aquela mulher antes era uma mulher condenada pela sociedade.
Pastor, me prova isso, essa mulher está buscando água meio-dia, não tinha ninguém lá no poço. E quando você vai entender a história, aquela cultura, você vai compreender que aquela mulher ia àquele horário, por quê? Porque ela não queria ser zombada. As pessoas olhavam para ela torto, as pessoas condenavam aquela mulher. Só que Jesus, ele marcou o encontro com ela quando não tinha ninguém, mas ele estava lá, o mais importante de tudo estava lá. E ele marcou esse encontro com ela, não foi para condenar ela não, foi para mudar a vida dela, mudar a história dela. Todas as vezes que Jesus encontra com alguém, ele muda a história da pessoa. Ele muda. Jesus, ele está pronto para nos exortar, para quê? Para nos dar uma nova vida, uma nova identidade. Agora as pessoas não podem mais apontar o dedo para ela, porque Jesus exortou ela e Jesus está transformando ela, para que a partir dessa transformação ela possa transformar muitas vidas. Foi assim com o endemoniado de Gadareno. Jesus, o endemoniado de Gadareno, ele estava na agenda de Jesus. Jesus foi lá. Jesus vai atrás do pecador, exorta o pecador, liberta o pecador, transforma o pecador, envia o pecador. Glórias a Jesus! Que obra é essa? Que obra que Jesus faz nas nossas vidas? Jesus vai lá em Gadara e muda a vida daquele homem que a sociedade já tinha abandonado ele. O homem que vivia nu nos sepulcros. Tentavam prender ele em correntes, nem as correntes seguravam ele, mas Jesus aparece, ele se prostra, porque Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. Jesus expulsa os demônios, esse homem agora é um missionário, ele vai para Decápolis, ele prega o evangelho, ele transforma vidas, ele exalta o nome de Jesus. Jesus é a fonte de verdade. E ele está aqui hoje nos exortando, nos limpando e purificando a nossa vida. Mas em quarto lugar, para finalizar, quais são as lições que nós aprendemos nesse texto? Nós aprendemos que Jesus é a fonte que muda o rumo das nossas vidas. Ele muda rumos. Ele muda de verdade. Os versos de 28 a 30 dizem: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Ela estava muito preocupada, queridos, no início, com as coisas naturais. Essa mulher estava muito preocupada com as coisas desse mundo. Ela está preocupada com água, ela está preocupada com o marido, ela está preocupada com a cultura, ela está preocupada com não se dar com os judeus, ela está preocupada com isso. Essa mulher, a gente olha para o texto, a gente consegue compreender que ela está totalmente presa às coisas desse mundo. Mas quando ela conhece Jesus de verdade, quando ela reconhece que ele é o Messias, quando ela inicia ali a beber essa água que traz vida, sabe o que acontece? Ela abandona o cântaro. As coisas desse mundo já não fazem mais sentido para ela. Ela estava antes presa com uma agenda terrena, agora ela tem uma agenda espiritual, uma agenda que transcende dessa terra, uma agenda que não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque agora ela abandona o cântaro e ela volta para poder dizer: gente, vocês não têm noção de quem eu conheci hoje. Já era um outro sorriso, já era uma nova feição, com certeza. Já é um novo momento, já é uma nova história. As coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque Jesus encontrou com ela. E ela chega e fala: olha, eu encontrei o Cristo. Aquele Messias que está todo mundo lá até hoje esperando ele, eu encontrei com ele lá no poço. E ele me ofereceu uma água que, olha, eu vou beber, eu nunca mais vou ter sede. E vocês precisam ir lá também. Vocês precisam beber dessa água porque vocês também não vão ter mais sede. E vocês vão mais ainda, hein? Vocês vão ser uma fonte a jorrar pela vida eterna. Gente, quando essa mulher encontra com Jesus, Jesus muda o rumo da vida dessa mulher. Se ela não encontra com Jesus, talvez seria mais um marido.
arrumaria mais alguém, talvez ela continuaria procurando nos homens, saciar sua sede. Ei, a fonte está aqui, chegou a hora de você parar de buscar em outras fontes e buscar direto da fonte. Ele está aqui. Até aqui você tem buscado em outras fontes, até aqui você tem se alimentado de coisas impuras, mas Deus hoje está dizendo para você que Ele chegou aqui e que Ele é a fonte que está mudando o rumo da sua vida. Glórias a Ele, glórias a Jesus. Essa mulher, meus amados, ela vive uma transformação na base do amor, na base do cuidado, na base da exortação. Aquela mulher que antes era marcada pelos erros da vida, sabe o que acontece? Hoje ela é uma enviada de Jesus para mudar a realidade. Jesus está dizendo para você hoje, os erros do passado da sua vida ficaram no passado, são testemunhos. Você vai testemunhar a obra linda que Jesus está fazendo e fará na sua vida ainda. Os erros do passado, eles servem como motivação para a gente avançar dia após dia. Agora, a fonte chegou aqui nesse lugar. E quando ela chega, sabe o que vai acontecer? A sua vida não vai ser mais marcada pelos erros, mas vai ser marcada pelo encontro na fonte. Essa mulher agora, a marcação da vida dela não é o que ela fez. Os maridos ficaram no passado, os erros ficaram no passado. O que sobressai na história dessa mulher é o encontro que ela teve na fonte. Ela encontrou com Jesus na fonte e a partir disso, ela tem uma nova vida. Ei, que tal você começar isso na sua vida hoje? A fonte está aqui, a sua vida não vai ser marcada pelos erros. A sua vida não vai ser marcada pelas coisas ruins que você viveu. A sua vida não vai ser marcada pelas coisas ruins que você fez. A sua vida vai ser marcada pelo encontro que você teve com Jesus na fonte, no poço, e Ele está aqui. É dia de decisão, é dia de purificação, é dia de troca de águas. A fonte inesgotável chegou na sua vida. Chegou na sua vida. Você crê nisso? Eu creio nisso também. Curve sua cabeça, vamos orar? Olá, queridos, eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.